De volta, Matesco, no Estúdio Verão Mais Nova, para a gente falar agora sobre conservação de alimentos. E eu estou recebendo aqui o chefe, o João Rodolfo Lajus, para a gente conversar um pouquinho, ele contar para a gente os detalhes, né, de como é para você fazer a conservação de alguns alimentos. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite para esse bate-papo sobre um assunto que todo mundo acha que sabe e é muito bom sempre ter um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de conhecimento sobre essas técnicas de conservação de alimentos, né? Vamos falar delas agora. Quais são as técnicas de conservação de alimentos? Então, todo alimento, dependendo a sua cadeia alimentar, dependendo da sua categoria, ele tem um tipo de conservação ou não, né? Ou não. Todos têm, mas um tipo diferente ou outro. O que a gente tem que ter como regra, primeira coisa, ler rótulo. O brasileiro tem o costume de não ler rótulo. Né? 99% dos casos sobre conservação de alimentos a gente mata lendo o rótulo. Né? Ali o fabricante ele vai nos dizer, após aberto, conservar em geladeira, conservar em lugar seco, sem exposição ao sol, sem exposição à luminosidade, e geralmente ele traz ali também a temperatura de armazenagem. Né? Quer ver um exemplo bem clássico e prático? Vinagre. Tu tem vinagre em casa? Tenho. Após aberto, tu guarda onde? Eu sei disso. Muita gente guarda fora. No balcão, embaixo da pia. Embaixo da pia, que fica mais fácil. Isso. E é na geladeira que a gente conserva. Isso é verdade. Muita gente, eu já tinha ouvido falar disso e realmente muita gente acaba conservando fora. Mas e daí? O que muda no vinagre em si? Na verdade, o vinagre por si só, né, ele é um fermentado, né? Então ele vai aumentar o processo de fermentação. Na geladeira a gente para com o processo de fermentação, né, que é o azedo, vamos dizer assim. Sim. Né? Fora da geladeira, ele vai ficar cada vez mais ácido. Claro. Então ele vai aumentar o grau de acidez do vinagre. Mas que ele vai estragar. Não, dificilmente o vinagre vai estragar, né? Porque ele já é, entre aspas, o vinho estragado. Obviamente que a gente está vulgarizando, não é isso, né? Mas, então, ele vai ficar mais ácido. Essa aqui é a grande resposta aí do vinagre, né? Mas estragar, propriamente dito, não. De fazer mal, de consumo, né? Dar alguma patologia, alguma coisa, não. Não. Então, fica a dica para você. Primeira coisa, hein? Se liga no vinagre. Sim. Agora, me diz uma coisa. Se a gente for comparar inverno e verão, os produtos, eles duram menos no verão, por causa desse calor extremo que a gente tem aqui. Isso. A temperatura, na verdade, a temperatura entre 21 até os 30 graus, ela é a pior temperatura para se manter um alimento, né? Onde a perecibilidade dele diminui bastante. Ele estraga com maior facilidade. Principalmente se for um alimento à base de gordura, açúcar, algum fermentado, né, que vai aumentar o poder aí da própria fermentação, né, do alimento e diminuir a vida útil dele. Alimentos que são secos vão durar mais, pela questão de estar seco, não ter seco, atividade. Tipo pão? Isso. Quanto menor for a atividade de água do alimento, que a gente costuma dizer, quanto menos água o alimento tiver, mais ele vai durar em exposição à temperatura. Né? Quanto mais líquido ele tiver, menos ele vai durar fora de uma geladeira, por exemplo. Entendo. E eu sempre tive uma curiosidade em relação a frutas. Porque tem muita gente que mantém algumas frutas fora da geladeira, outras pessoas preferem manter dentro de... A gente consegue, mantendo dentro da geladeira, fazer com que a fruta dure mais? Sim. Quanto maior exposto a temperatura... aí tudo é voltado à questão da temperatura. Né? Porque a geladeira nós temos um ambiente controlado. Né? A temperatura ela é controlada, a geladeira tem um termostato onde vai trabalhar com uma variação de temperatura. Então ali dentro a gente tem uma temperatura e uma umidade controlada. Fora da geladeira, a gente está sujeito ao ambiente, ao dia. Mais úmido, mais seco, mais quente, mais frio. Sempre que é mais quente, maior é o amadurecimento da fruta. Então ele vai durar menos. Né? Por isso que às vezes a gente come aqui uma maçã Fuji fora de época, porque fica estocada nas câmaras frias a baixa temperatura.
Então, um ambiente controlado com uma temperatura menor sempre acaba aumentando a vida do alimento. Perfeito. Vamos falar agora de congelamento de alimentos, que é prática do brasileiro, né? Faz aquele feijãozinho uma vez na semana, guarda lá no congelador. Agora, eu queria te perguntar em relação aos alimentos que podem ou não ser congelados. O que é interessante, o que perde qualidade? Certo. Na verdade, assim, uma regra para o congelamento, a gente sempre congela os alimentos em placas, que a gente fala, né? O que é em placas? Tu nunca vai pegar, por exemplo, o guisado, que a gente compra carne moída no mercado. Geralmente vem em bolinhas, né? Eu não aconselho pegar aquela bolinha e colocar no freezer. Por quê? Porque a temperatura interna vai demorar muito para ficar negativa e congelar. Então ele está gelado por fora, mas lá no centro, onde a gente não enxerga, o micróbio está agindo, a bactéria está agindo e está se reproduzindo. Também Isso, né? Ela reproduz numa proporção de 1 para milhão. Então tu imagina o quanto ela se reproduz. Sim. Então a gente sempre congela ela em placas. Sempre eu coloco... Achatadinho. Eu levo para casa, coloco num plástico, nessas embalagens plásticas, e achato o máximo que der e abro o máximo que der. E aí também não adianta tu fazer placas e colocar 10 uma em cima da outra. Também tu não vai sobrepor muita coisa, né? Também vamos usar um pouco... Tem que organizar aí o teu congelador, né? Isso. Então compra menos, congela, né? Faz essa programação e aí tu vai ter um alimento por mais tempo conservado. Agora, todo tipo de legume a gente pode congelar também? Pode. Como é que funciona? Pode congelar, mas geralmente os legumes, eu não aconselho congelar eles crus. Tá? Por quê? Ele acaba sofrendo um processo de oxidação grande e quando a gente descongela, ele perde, além da propriedade nutricional, ele acaba perdendo um pouco da textura. Então o legume sempre é bom a gente cozinhar. Eu não quero cozinhar o legume para congelar. A gente faz o processo de branqueamento. Água fervendo, dá um banho de 2 minutinhos no legume, coloca ele na água gelada, para a cocção dele e aí utiliza o método de congelamento. Né? Esse é o melhor, né? que se utiliza para o congelamento de legumes, por exemplo. E é só colocar num saquinho plástico? Tem algum plástico especial? Como é que é? Não, saco plástico mesmo, esses que são... Não sacola de mercado branca, pelo amor de Deus. É bom falar isso, hein, Pelo amor João? de Deus, não é aquele saco plástico que tu trouxe a tua compra de casa. Não, aquele que tu compra em rolo, embalagem, que ela é limpa, higienizada, própria para isso, né? Livre de toxinas, enfim. E aí tu pode utilizar aquele ali para congelamento. Ou então pote de plástico, né? Posso congelar, por exemplo, alguma coisa que seja tipo folhas, por exemplo, um espinafre? Pode. Ele sempre branqueado, ele vai ficar melhor. Porque a folha tende a queimar com baixa temperatura. Pois é. Né? Então, o que acontece? O visual dela, depois de descongelado, não é o mesmo. Por exemplo, tu pegar uma alface e congelar e descongelar ela para comer, não aconselho. Sim. Né? Então, mas geralmente esse processo de branqueamento ajuda bastante na conservação e principalmente na manutenção do nutriente. Porque senão a gente está comendo uma comida vazia, né? Só para encher a barriga e não para nutrir o corpo. Certo. Isso é muito, muito importante a gente levar em conta, né? E na hora do descongelamento? Então. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, porque tem gente que larga lá, né, a carne, tirou do freezer, né, vai fazer o churrasco do domingo, tirou do freezer e largou lá. O ideal, em cima da pia. Sim, ideal do descongelamento, o ideal. Nós temos um mundo, eu sempre digo nas nossas aulas, né, que eu também dou aula de gastronomia, a gente costuma dizer que existe o mundo ideal e o mundo real. Às vezes, um não é aliado do outro, né? O mundo ideal diz o quê? Que de véspera, né, 24 horas, 36 horas antes, tu deva tirar o alimento do congelador, colocar ele na geladeira e descongelar ele em baixa temperatura. Justamente para quê? Para que ele possa descongelar não por igual, mas lá no núcleo, lá no interior, que vai demorar mais para descongelar,
que é o processo inverso do congelamento, né? A parte da superfície vai estar protegida contra uma possível putrefação do alimento. Sim. Né? Então, por isso é que se deixa na geladeira. Agora, o mundo real... o mundo real quero que descongele rápido, né? Então, vamos dizer assim, ó. Eu vou falar baixinho, porque se me perguntarem, eu vou dizer que não fui eu que disse. Ah, ok. Tá? Ninguém está assistindo. Mas nunca na minha família morreu, e a minha bisavó antigamente descongelava a carne em cima do muro. Né? Quem nunca? Sim. Né? Ontem até fui fazer um churrasco, perdi o horário de tirar a carne e deixei a carne lá. Se for um jogo rápido, tu não vai deixar um boi descongelando dessa forma. Se for alguma coisa com jogo rápido, a qual não leve... o jogo rápido que eu quero dizer é o seguinte, não leve mais do que 2 horas para descongelar o alimento, não há tanto problema. Tá? Não há tanto problema. Ou então nós temos hoje a tecnologia do micro-ondas, que dá para utilizar o micro-ondas. Eu ia te perguntar. Na função descongelar. Ah, certo. Tem que ter um cuidado especial com isso aí, né? Sim. O pessoal, o que ele costuma fazer? Micro-ondas, eles sabem que tem a tecla ligar, cancelar e a do tempo. Né? Sim. Mas não, o micro-ondas tem uma tecla chamada descongelar. E para cada tipo de alimento. Então, utiliza aquilo ali porque a graduação da temperatura é desenvolvida. Teve um engenheiro que estudou. Teve alguém que pensou. Isso. Então, ele conserva melhor o alimento. Né? Mas assim, se tu tiveres um período de 2 horas, tanto na refrigeração quanto no aquecimento, eu quero dizer para você pegar o alimento quente e resfriar, ou o alimento congelado e aquecer, dentro dessas 2 horas, é um tempo seguro que você tem. Entendo. Mas o ideal é descongelar dentro da geladeira de véspera. Olha, presta atenção, né? A gente tem que saber o que é certo. Sim. Né? Embora às vezes a gente não faça. Mas, João, agora você é professor de gastronomia. Como é que surgiu na tua vida isso? Porque hoje tu é empresário também, né? Sim, eu sou formado, né, pela faculdade da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, lá em Balneário Camboriú. Eu me formei bacharel em gastronomia e eu sempre gostei de dar aula. Né? Sempre gostei de dar aula, sempre gostei de falar, de ensinar, enfim. E isso tem um pouco do histórico familiar também, né? Enfim. E em 2012 eu aceitei o desafio, quando eu ainda morava lá em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, de começar a dar aula. Eu disse, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Vamos lá, vamos embora. E desde então não parei mais, estou aí. Que até legal. Hoje. E moras em Passo Fundo e tem um restaurante lá. Isso, moro em Passo Fundo e tem o restaurante Cultura, na Faculdade de Gastronomia, na Faculdade de Medicina, da UPF, lá no centro, bem em frente ao Hospital São Vicente. Ah, legal, bacana. E tu tá dando aula também em Marau no Instituto Mix. Conta pra gente como é que tá. Toda segunda-feira eu dou aula de culinária aqui no Instituto Mix em Marau. É uma turma bem bacana, dos mais diversos tipos de pessoas. Tem pessoas que querem para hobby, tem pessoal que quer para aprender, para se aperfeiçoar, para se jogar no mercado de trabalho. Enfim, a estrutura é muito boa, os ingredientes, bem bacana. E parece que o Instituto Mix também vai estar com um curso de chefe profissional a partir desse ano de 2022. Sim, agora a gente está aprimorando. Essa turma que está encerrando agora, no final do ano, é uma turma de culinária, né? Então, que abrange mais a comida tradicional, o dia a dia, mais aquela comida para fazer em casa, né? E aí agora a gente está implantando o chefe profissional, que ele é um curso profissionalizante para quem quer por hobby, mas também para aquela pessoa que quer se jogar no mercado de trabalho, né? Agora na pandemia, um dos mercados que mais cresceram foi o mercado da gastronomia, né? Justamente por poder fazer em casa, ter toda aquela praticidade, fazer comida congelada, surgiu muita gente fazendo comida fit, né? As marmitinhas congeladas, enfim. E não é só o cozinhar, O emprego da técnica adequada, o emprego do ingrediente certo, a combinação adequada, a manipulação do alimento, congelamento, conservação, isso tudo acaba gerando uma economia para quem sabe trabalhar.
Né? Praticidade também, tudo mais, né? Exatamente. Muito legal conhecer você, professor João. Obrigado. A gente Da deseja mesma muito forma. sucesso, né? E estaremos acompanhando essa tua jornada também como professor do Instituto Mix de Marau. Legal, vamos lá participar de uma aula, botar a mão na massa. Quem sabe, né? Não sou muito boa na cozinha não, mas a gente tenta, né, no dia a dia. É João, isso aí. muito obrigada, sucesso. Eu é que agradeço. Tá aí então, professor João Rodolfo Lajus, ele que é chefe, tem restaurante e também é professor de gastronomia em Marau. Mauro.